probleminha, a gente vai tentar de novo passar o vídeo aqui, só um pouquinho. Paulo, você tenta passar para a gente? Dia, eu me chamo Isabelle e eu vim aqui para dizer para vocês que a gente preparou uma música em Libras e essas Libras foram adaptadas para crianças de infantil 4 e 5. Então, eu espero que vocês gostem e que vocês tenham um ótimo aprendizado no dia de hoje. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui hoje compartilhando com vocês esse tempinho, né, essa live, espero que estejam todos bem, estou vendo ali vários comentários do pessoal, várias escolas, CMEs, né, o pessoal da secretaria já dando bom dia, ali pessoal do Arco-Íris, Eurípides, né, a Sandra ali da SMEC, então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o caderno 4, né, Educação Integral e Território. Então, meu nome é Fábio, sou nutricionista da secretaria, né? Estou aqui hoje para dividir esse espaço aqui com essas duas grandes profissionais, né? Uma responsabilidade de dividir esse espaço, fazer essa live depois da live da Natasha de segunda-feira, mas a gente espera representar bem o grupo todo de trabalho. Bom dia a todos, obrigada pela participação de vocês. Meu nome é Larissa, eu sou assistente social no projeto Dorcas, que fica no território 5, né, do nosso município, e a gente está bem feliz de estar podendo participar da construção, né, desse caderno, desse processo tão lindo que está sendo, e eu estou muito honrada de estar aqui com o Fábio, com a Tati, representando o nosso caderno. Bom dia a todos, todas, então, meu nome é Tatiana, sou nutricionista aqui da Secretaria de Educação, agradecendo a todos, então, que estão aqui acompanhando a gente em mais essa live, e nós hoje estamos aqui para representar um grupo que é muito maior, que vai muito além de nós três, né? Então, hoje a nossa live vai ser para compartilhar um pouquinho com vocês as reflexões que nós estamos fazendo do grupo de trabalho responsável pela construção do caderno curricular Educação Integral e Territórios. Então, a gente tem um grupo de trabalho atualmente de 28 pessoas, que a gente se reúne de forma online, né, para refletir, ler, conversar, dialogar, trocar experiências. E a gente tem se reunido desde o mês de maio, né, e nesse processo a gente representa muito além dessas 28 pessoas. Essas 28 pessoas representam tanto servidores municipais da educação, professores, coordenadores pedagógicos, gestores, técnicos administrativos e representantes da sociedade civil de diferentes instituições, diferentes parcerias. E além deles, a gente representa um coletivo muito maior, porque a gente tem tentado trazer para as nossas reflexões, para o nosso diálogo,
tudo aquilo que foi trazido pela caravana da educação. Então, todos os subsídios que vieram das famílias, das lideranças religiosas, das lideranças do comércio, das regiões, a gente tem trazido para o nosso diálogo para tentar incorporar no nosso currículo, né? E nesse processo todo, então, a gente acaba ficando um pouco mais nervoso, porque é uma responsabilidade um pouco grande estar aqui, nós três, representando um grupo que vai muito além. E a gente vai tentar trazer um pouquinho das reflexões que a gente fez. Não vamos trazer todo o conteúdo do nosso caderno, mas vamos trazer aqui um pouquinho de alguns conceitos, algumas questões para a gente estar dividindo com todos. O nome do nosso caderno, então, é Educação Integral e Territórios. A primeira coisa que a gente começou a conversar e dialogar em nossas primeiras reuniões é o que é educação integral, então? O que é esse conceito que a gente tem enquanto rede municipal de educação defendido, dialogado, e a gente sabe que a gente tem diversas lives acontecendo que vem trazendo essa reflexão, essa construção, e como que a gente traria isso para vocês de uma forma diferente do que a gente já tem escutado em outras lives também. Então, o que o nosso grupo dialogou e refletiu? O que é essa educação integral? A gente começou a ler diversos textos, autores, e a gente percebeu que é uma concepção muito recente, né? Não existia muitas teorias já feitas em relação a esse conceito, e a gente foi construindo o nosso próprio conceito em relação à educação integral. A gente percebeu que ela é diferente da educação de tempo integral, que acho que é a primeira coisa que a gente percebeu que acontece muita confusão. Então, a educação integral, ela é uma concepção de educação, ela é muito mais ampla do que a gente entender a educação de tempo integral, que seria uma modalidade de ensino onde a gente tem uma jornada escolar ampliada. No nosso conceito de educação integral, a gente compreende, sim, a necessidade de mais tempo, para que a gente tenha uma educação de qualidade. Mas esse tempo não precisa acontecer necessariamente dentro da unidade educacional. Ele pode acontecer em outros espaços, em outros locais do território. Além dessa discussão de educação em tempo integral ou educação integral, a gente começou a perceber também que a educação integral ela envolve diversos saberes, distintos saberes. Então, a gente trouxe para a nossa discussão a questão que existe uma educação formal, a educação informal e a não formal. E o que seria tudo isso, né? Então, dentro da educação integral, a gente vai ter aquela educação formal, que é aquela que vai mediar os saberes já sistematizados dentro de uma unidade educacional. A gente tem aquela educação informal, que ela vem de outros espaços existentes no território, de socialização, com outros atores envolvidos, né? E a educação não formal, que ela vem do próprio mundo da vida. E é esse conjunto de distintos saberes, de distintos conhecimentos, que vai estar sendo contemplado nessa concepção de educação integral. Dentro desse diálogo todo, então, a gente começa a pensar o que é educação integral. Então, educação integral, a gente compreende que é aquele processo onde a gente coloca o nosso educando na centralidade. O educando se torna centro desse processo, que vai visar o desenvolvimento integral dele, né? O que vai desenvolver a integralidade de suas dimensões. Só que para isso acontecer, é um processo que não vai depender apenas da unidade educacional. E a gente vai retomar lá a Constituição Federal, que traz que a educação não é uma responsabilidade apenas do Estado. Ela é uma responsabilidade que é compartilhada pelo Estado, pela sociedade e pela família. A educação integral dialoga muito com isso, para que a gente consiga mediar esses distintos saberes, esses distintos conhecimentos e compreender o educando em sua integralidade, a gente vai precisar de distintos atores. Não vai ser só os atores da unidade, não são só os professores, os profissionais da alimentação, os profissionais da limpeza, sim, é as famílias, os distintos atores da comunidade que vão ter que atuar em parceria. Então, a gente fez esse diálogo, né, de educação integral, o que é educação integral, e muitos princípios se dialogam com isso. Então, a gente vai ter que ter a intersetorialidade, a gestão democrática, e um deles, que a gente não pode deixar de falar também da sustentabilidade, compreender a ampliação dos tempos, dos espaços, e um deles que a gente coloca que é um dos principais é essa centralidade do educando, é compreender esse educando em sua integralidade. Mas o que seria essa integralidade? Quais são essas múltiplas dimensões, né, do educando? Como será que a gente avançou nessas reflexões? Então, Tati, quando a gente fala de perceber o educando na sua integralidade, a gente está querendo ver, assim, perceber o educando na sua totalidade. A gente quer ver aquele educando, vamos dizer, aquele indivíduo num todo. E no debate que a gente até trouxe no grupo, a gente trouxe vários pontos que a gente tem que levar em consideração para que a gente consiga estar observando ele num todo. E para isso a gente tem alguns eixos e dimensão que a gente precisa levar em consideração.
né? A gente precisa entender ele como um ser bio, psico, sócio e espiritual, que a gente trouxe no caderno. E quando a gente fala no eixo biológico, no grupo a gente traz essa questão do cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, né? Então a gente precisa levar em consideração isso, né, na parte da educação. Então como que a gente quer que às vezes o educando ele aprenda, né? Se às vezes ele está com mal de saúde, né? Às vezes está com alguma dificuldade, então a gente precisa levar isso em consideração. E a gente também tem o eixo psicológico, né? Naquela dimensão emocional, afetiva, intelectual. Então, os vínculos, a gente tem um caderno até que vai falar sobre vínculo. Então, por exemplo, agora depois de toda essa questão da pandemia, quando as aulas retornarem, né, presencialmente, como que vai estar o psicológico desses educandos? Né? Como que foi todo esse período? Como que vão estar o vínculo com os profissionais da unidade? Né? Como que vai estar o vínculo com os demais colegas? Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração. A gente também tem a questão do eixo social. Então, no eixo social, a gente traz aquela parte do viver em sociedade. Então, como que é essa convivência com os demais? Também não esquecendo da parte da cultura, né? Lembrando dessa parte da cultura local. Também a gente traz a parte da dimensão espiritual. E nisso a gente até trouxe no grupo, que não é só aquela parte, por exemplo, o educando ou o indivíduo, ele tem uma determinada religião, mas ele também saber respeitar os outros, saber respeitar as outras religiões, as crenças dos demais, né? Então, com tudo isso, o nosso principal objetivo, né, a gente quer preparar o indivíduo, ele não mais para o mercado de trabalho, a gente quer preparar o indivíduo agora para a vida. Consequentemente, a gente preparando ele para a vida, a gente vai estar preparando ele também para o mercado de trabalho. Então, é algo bem mais amplo, né? Além disso, nas discussões que a gente também trouxe no grupo, no caderno, a gente acabou percebendo que lá no Estatuto da Criança e Adolescente, já no artigo 3º, ele já assegura o desenvolvimento das crianças e do adolescente em todas essas dimensões. Então, é mais um documento que serve de base e de força para a gente trabalhar nessa maneira de educação integral, né, observando como um todo. E claro que quando a gente acaba trabalhando no indivíduo nessa questão de um todo, a gente não pode esquecer das singularidades e diversidades, que a gente não pode esquecer que cada um, né, cada indivíduo é um, nunca ninguém é igual a ninguém. Então, cada um vai ter o seu tempo, a sua maneira. Às vezes eu tenho mais facilidade de aprender de um jeito, o outro tem uma facilidade de aprender de outra maneira, né? Então a gente tem que saber dialogar com tudo. Mas eu estava pensando aqui, Tati, acho que as pessoas que estão assistindo a live também devem estar se perguntando, Almirante Tamandaré defende bastante essa educação integral que ela aconteça no território. Mas o que é esse território que a gente tanto está falando? Você pode falar um pouquinho para a gente? O que será que é esse território, né? Quando a gente escuta pela primeira vez a palavra território, o que a gente entende por isso? Território, terra, será que é um espaço físico apenas? O que é esse território que a gente tanto defende que a nossa educação integral tem que dialogar? Então, o nosso grupo realizou diversas reflexões também em relação a isso e começou a perceber que distintos autores, distintas pessoas compreendem o espaço de diversas formas, dependendo da sua visão, né? E é um conceito muito amplo, muito diverso. Mas a gente começou a compreender que território é diferente de espaço. O espaço é aquele espaço físico, né? Onde a gente consegue colocar um objeto, construir uma casa, colocar algo. O território, ele vai muito além desse espaço. O território, ele vai compreender não só o espaço físico, mas as pessoas que estão dentro desse espaço. Então, o território, ele é a junção do chão mais a população, né? Como a gente leu em alguns estudos, né? Então, o território, quando a gente defende educação integral e territórios, a gente já está colocando que essa educação integral, da forma como a gente a compreende, a defende, ela só vai acontecer se a gente olhar para os diferentes espaços e se a gente olhar para os diferentes atores que compõem esse espaço. O território, então, justamente por ele considerar as pessoas que estão nesse espaço, ele é vivo. Ele não é o território que hoje está num local, ele pode não estar amanhã, porque as pessoas se movimentam, a sociedade ela está em constante mudança. E esse território acaba sendo muito influenciado. Então, a identidade dele, ele traz uma identidade cultural das pessoas que estão ali nesse espaço, né? Então, as pessoas que ocupam o espaço, elas têm um modo de se relacionar, têm um modo de estar tendo as suas relações de vida, a sua própria cultura, e isso está em constante modificação. Se a gente for observar, nesse nosso mundo atual globalizado, a gente tem constantemente várias informações chegando, sem que a gente precise sair do nosso espaço físico.
Então, o território ele acaba acompanhando essas mudanças e constantemente ele vai se reorganizando e se reestruturando. Então, foi compreendendo essa importância do território que aqui no município a gente tem organizado desde 2017, né? Então, desde 2017 começou essa nova reordenação da política educacional aqui no município, voltando para os territórios dos saberes. Então, a gente teve essa reorganização no sentido de que a gente olhe para o espaço no qual a gente está inserido e para as pessoas que estão ocupando esse espaço. Que a educação, que as ações nossas nas unidades educacionais, as políticas públicas existentes aqui no município, dialoguem com essa realidade local. Então, quando a gente divide, né, lá no ano de 2017, quando veio da Secretaria de Educação essa nova reorganização, é justamente para entender as especificidades de cada território, entender que cada um dos nossos territórios tem identidades distintas, necessidades distintas, singularidades distintas. E que quando a educação, quando o processo educacional, quando o conhecimento que é mediado na unidade educacional passa a estar relacionado com essa especificidade, vai fazer muito sentido para o educando. O educando vai conseguir ter um conhecimento muito mais facilmente mediado se esse conhecimento estiver relacionado com o seu local. E a gente precisa voltar o nosso olhar dentro das políticas educacionais para que a educação faça sentido para o educando, para que tenha relação com o que ele vive ali no território, no dia a dia dele, né? Então, é de extrema importância a gente entender o território como muito além de um espaço físico, né? E por que será, então, que se a gente pensar, então, que o território é muito além de um espaço, ele é o espaço e as pessoas, que ele tem essa relação, mas por que, então, que a gente defende essa educação integral no território? Então, a gente defende essa educação integral no território porque a gente compreende que a unidade educacional, ela não é o único espaço que tem para o educando ele aprender, né? Então, ele pode aprender em vários espaços, em vários outros locais. E também a gente compreende que a unidade educacional sozinha, ela não dá mais conta da educação dos indivíduos, né? Então, ela precisa desses apoios, ela precisa, vamos dizer, desses outros locais para ela conseguir fazer essa educação como um todo. Então, o Tião Rocha, ele sempre traz na sua fala que a criança dentro do território, ela tem inúmeros espaços de aprendizagem. E ele também comenta algo bem interessante, que o objetivo dele não é tirar a criança da rua, mas sim que ele quer ensinar a rua, ele quer educar aquele espaço para que as crianças possam tomar conta desse local, né, para tomar conta desse espaço e poder aprender ali. Além disso, quando a gente fala da educação acontecendo dentro do território, né, nesses espaços, a gente tem a valorização dos saberes populares. Então, quantas vezes alguma coisa que a gente tem de um saber popular, né, que às vezes não está num livro, né, não está no espaço, mas que esse saber popular ajuda tanto no nosso conhecimento. Além disso, todos esses espaços do território, eles também auxiliam e criam mecanismos para que a educação do educando aconteça em todas as dimensões que a gente estava citando, na biológica, psicológica, social e espiritual. Então, por isso, né, a gente sempre traz a importância. Além disso, né, a gente trouxe em debates no grupo que a educação ela não pode ser vista apenas como aquele processo de formação que vai fazer com que o indivíduo, quando termine, vamos dizer assim, de educar, né, de se educar, ele saia daquele local, ele busque outros espaços. Ele precisa ter o sentimento de pertencimento àquele local. Ele precisa futuramente trabalhar ativamente naquele espaço, buscando melhorias, desenvolvimento e o crescimento desse local. Além disso, né, que a gente também trouxe no debate lá no grupo, a gente entendeu assim, se a educação ela não acontecer dentro do território, ela não é integral. Então, por isso que a gente precisa de todos esses mecanismos. Mas, claro, a gente nunca pode deixar de lado e esquecer a intencionalidade pedagógica, né? A Natasha até trouxe na live de segunda-feira dela, que não é só, por exemplo, você levar os educandos para debaixo de um pé de manga e ensinar matemática, se você for usar o mesmo mecanismo, a mesma forma do que fosse ensinar dentro da sala de aula. Então, você precisa ver qual que é essa intencionalidade pedagógica desse espaço, desse local, né? Então, qual que é o objetivo, né, de todo esse trabalho. E a gente tem percebido que a educação integral, ela envolve distintos atores e também espaços neste processo. Mas, Larissa, como que ocorre a territorialização da educação? Então, Fábio,
A gente almeja que Almirante Tamandaré seja uma cidade educadora, né? E para que isso aconteça, a gente precisa dessa territorialização da educação, que é transformar os nossos territórios em territórios educativos. Então, como o Fábio, né? O Fábio e a Tati já comentou, gente, eles já abordaram que o território é mais do que apenas o espaço, né? São as pessoas, são as dinâmicas, os saberes daquele lugar. Então, a partir de agora, a gente pode dizer e denominar que todos esses elementos são potenciais educativos, né? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para transformar esse território em território educativo é identificar esses elementos, né? Investigar, mapear quais são os nossos potenciais educativos em cada território. E para isso, as escolas têm um papel muito fundamental, né, dessa articulação de identificar, de mapear. Os nossos potenciais educativos, eles são capazes de gerar aprendizagens, né, acionados pela intencionalidade pedagógica, como o Fábio colocou. Então, é a partir dessa intencionalidade pedagógica que o educador ou o agente vai articular os saberes locais com os potenciais do território e com os objetivos do currículo, né, os objetivos curriculares. Então, a educação, ela é um fim, né, e a escola é um dos meios para a gente atingir esse fim, não mais nem menos importante, né, como o Fábio já comentou e a Tati, menos importante do que a praça, a casa, a rua, um projeto social. Então, a escola, né, eu reafirmo, ela jamais terá capacidade de desenvolver todas as dimensões do educando como um ser integral, né? Então, a gente precisa proporcionar essa exploração e essa aprendizagem no território, e senão a gente não vai fazer educação integral, né? A gente precisa despertar o senso crítico, o sentimento de pertencimento das crianças, dos adolescentes, para que a gente possa transformar esse território, criar esse sentimento de pertencimento, né? E a gente, em nossas reflexões do caderno, a gente viu que educação integral parte coincide com escola de tempo integral, como a Tati colocou ali, né? Porque a gente precisa de mais tempo com essa criança, com esse adolescente, para que a gente possa dar conta de trabalhar todas essas dimensões. Mas a gente acredita que esse tempo a gente não precisa necessariamente fazer dentro do ambiente escolar formal, né? Porque a formação humana, ela se dá em diversos locais, né, no nosso território. E a escola, ela precisa articular também outros tempos e outros espaços, então, de aprendizagem. E que esses podem ser até mais marcantes na vida das crianças e dos adolescentes do que o próprio ambiente formal de ensino, né? Então, a gente acredita que a gente precisa dessa ampliação da carga horária, mas que isso deve acontecer dentro desses potenciais educativos que a gente identifica no nosso território e estabelecer as parcerias e as intencionalidades pedagógicas, né, conversando com o currículo, conversando com os nossos potenciais, né, dos nossos territórios. E, para tudo isso acontecer, a gente precisa de uma gestão democrática que garanta esse processo, né, e a gente trouxe no nosso caderno também algumas propostas significativas, né, para concretizar isso, a educação integral no nosso município. Então, uma delas é envolver toda a comunidade nessas práticas educativas, trazendo para dentro da unidade educacional a comunidade, a família, né? Às vezes, o dono da padaria, o dono do mercado, né? Então, a gente precisa envolver toda a comunidade, também proporcionar que os funcionários que já estão dentro das unidades educacionais possam trazer os diferentes saberes que eles possuem, né, para que eles sejam agentes também ativos em todo esse processo de educação. E o aluno é como parte ativa do processo, então a gente precisa garantir que esse aluno seja ouvido, né, que a gente leve em consideração a opinião e a inclusão de todas as crianças nesse processo também.
a gente colocou também a questão das formações, dos recursos didáticos, né, que apoiem essas práticas dos professores para a educação integral. A gente precisa de uma estrutura também escolar adequada, né? E agora eu queria chamar o Fábio para falar um pouquinho da prática de alimentação, que a gente também colocou no nosso caderno. Ah, pode sim. É live com nutricionista, se não falar de alimentação, a gente não é live, né? Mas brincadeiras à parte, a alimentação escolar a gente tem visto também nos últimos tempos como um processo da educação integral que ela acontece dentro da unidade. Desde o momento que os educandos têm a questão do self-service, né, eles estarem lá se servindo sozinhos, o desenvolvimento motor, né, conhecimento de novos alimentos, você tem a questão da quantidade que você está se servindo, né, igual a Tati colocou no começo, essa questão de sustentabilidade, então auxilia isso, né, para não ter a questão do desperdício, né, ele também tendo o acesso a novos alimentos, e também várias unidades têm também feito o espaço do recreio compartilhado, né? Então, um espaço que é o tempo só para os educandos brincarem e o outro tempo para os educandos eles só se alimentarem. Né? Então, muitos locais colocaram isso em prática, eles mostram que, nos comentam depois que a aceitação da alimentação escolar, ela aumentou, porque às vezes aquele educando, eu vou, entre aspas, gastar o meu tempo brincando agora, mas eu vou deixar de comer. Como ele tem agora o tempo para comer, né, ele vai, agora eu vou comer, vou me alimentar e depois eu tenho tempo para brincar. Né? Além disso, a gente tem também a questão do uso do garfo e faca, né, que a gente foi colocando em alguns locais, né, nas escolas, nas unidades, também foi colocando no ICMEIs, então infantil 4 e 5, então a gente vê aquelas criancinhas lá com 4 e 5 anos já comendo de garfo e faca, é todo um avanço e tudo isso já tendo essa parte do desenvolvimento, né, num todo, pensando no desenvolvimento total do educando, né? Então, a gente vê a educação integral, ela acontecendo em várias atividades, né, que ocorrem dentro da unidade educacional. E é muito legal quando o Fábio e a Lari trazem para a gente, né? Então, a gente, no nosso dia a dia, das reuniões que a gente realizou, a gente percebeu que conforme a gente ia dialogando sobre as teorias, sobre as concepções, sempre vinham exemplos de práticas que já acontecem na nossa rede atualmente, né? Então, e daí por isso que veio a ideia da gente trazer elas no nosso caderno, na forma de propostas significativas que já existem em algumas unidades, que podem ser estendidas às outras unidades, e também não só propostas que existem na rede, né? Então, a gente dialogou muito sobre a importância dessas diversas ações que já acontecem. Então, a gente compreendendo a educação integral como esse processo amplo, que tem que fazer sentido para o educando, que tem que dialogar com a realidade que ele vive, que tem que dialogar com esse território no qual ele está inserido, no qual ele faz parte, né? Que é uma educação que vai mediar distintos saberes, tanto os saberes que vêm já definidos, né, os saberes já aqueles da educação formal dentro da unidade educacional, como saberes distintos de distintos atores, a gente vai começando a perceber que muitas ações já acontecem no município. A gente tem as lives de sexta-feira, onde a gente tem percebido várias boas práticas sendo divididas conosco por professores, gestores, coordenadores, e daí hoje a gente dialogou que talvez seria legal a gente trazer uma prática que já acontece no município de uma forma muito linda, muito consolidada, que é uma prática de educação, que tem muita relação com a educação integral, com esse olhar para a gente ter o desenvolvimento integral do educando em todas as suas dimensões, compreendendo todos os saberes, e que ela não vem de dentro de uma unidade educacional governamental, digamos assim, né? Ela é uma experiência, ela é uma ação que envolve outros atores e outros espaços do município. Então, a gente gostaria de convidar agora a Darclé, do projeto Dorcas, para se unir a nós aqui nesse diálogo e a gente poder conversar um pouquinho sobre a experiência deles. Aproveitando, a gente quer agradecer já, antes que a gente esqueça, ao Paulo também, que está mediando aqui para a gente, nos bastidores. E daí a gente gostaria de convidar a Darclé, não sei se ela... Eu tô... Está chegando. Cheguei. Seja bem-vinda. Seja muito bem-vinda, Darclé, conosco. Para a gente é um prazer contar com você, com a Larissa do Dorcas também, né? Então a gente está com duas representantes do projeto Dorcas e a gente gostaria muito de ouvir um pouquinho como que esse projeto existe, como que ele funciona, né? E conversar um pouquinho sobre essa experiência e toda a riqueza que ela traz para a gente. Eu vou me apresentar.
meu nome já foi dito, né? Eu sou a Darclay, a minha formação, eu sou enfermeira, fiz especialização em saúde pública, e depois eu caí um pouquinho mais na educação, até por conta dos filhos, porque eu tenho meu filho mais velho que tem Down, então, de entender um pouco mais a aprendizagem, então eu fiz o curso também de especialização do enriquecimento instrumental do Feuerstein, que trabalha muito essa dinâmica do integral, do inclusivo, e aí fiz também uma pós no terceiro setor, atualmente estou estudando também, e é uma coisa que eu sou apaixonada, então é um privilégio, eu quero agradecer muito vocês pelo convite, a Dulce, a Ângela, e assim, a fala de vocês, gente, é fantástica, eu estou emocionada, porque é algo que a gente já vem conversando com a Secretaria do município provavelmente já há uns 7, 8 anos, e que me parece que a gente está concretizando. Mas antes de continuar, a gente gostaria de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um vídeo que foi gravado de flautas, e que é assim uma amostrinha daquilo que a gente faz no projeto Dorcas da área da música. Então, por gentileza, é o Paulo, né, que vai nos ajudar a colocar esse vídeo. Então, gente, isso é uma amostra, isso foi um concerto na Capela Santa Maria, na verdade foi um concerto do Adriano, que vocês conhecem, que teve desde os 8 anos de idade no Projeto Dorcas, e a Capela Santa Maria abriu o espaço para ele fazer o seu concerto, ele convidou os amigos dele para tocar essa música, então, assim, foi fantástico. Capela Santa Maria estava lotado, 315 pessoas, a gente estava espremido lá dentro, a totalidade de gente sentando no chão, porque não tinha mais espaço. Então, assim, isso é um pouco, e ali alguns dos professores devem reconhecer alunos que são do território, e claro que tem o Tancredo Neve, que os maiores estão estudando, né, que não faz parte do território, mas, enfim, que já faziam, crianças que estão conosco desde os 8, 9 anos de idade. Então, assim, isso é um pouco do trabalho, e hoje o Adriano está na Alemanha, isso foi no ano passado. Gente, vocês falaram muita coisa boa, eu anotei um monte de coisa, e o que eu gostaria de falar do Dorcas, de fato, gente, é isso, a educação integral, o ensino integral, toda essa questão que vocês falaram do território, do espaço, da família, de que todos fazem parte disso, se sentem apropriados disso e pertencentes a tudo isso. Então, assim,
são vários movimentos que acontecem, vários movimentos sociais, e isso é fantástico, porque nós estamos chegando ali onde a gente sonhava muito em conjunto. A Dulce deve estar aí, a Ângela sabe muito bem disso, quanto que a gente conversou sobre isso. E não é por acaso que o Dorcas, ele tem um trabalho que se chama Desenvolvimento Comunitário Social, Missão Integral. A missão integral, quando a gente fala de missão integral, não é só a questão da espiritualidade. É uma missão que nós temos como agentes de transformação, que é o Dorcas, de integrar tudo isso. O biopsicossocial, como o Fábio tão bem falou, né, que integra e o espiritual. E nisso eu vejo que as ações do Dorcas, os trabalhos que ela tem, que é a música, que é o letramento, que é o esporte, que é o escotismo, a questão espiritual que o Dudu faz, ele é como se fosse uma trama. Eu sempre penso, quando eu penso no integral, de ver o educando na sua totalidade, é como se tivesse uma trama de um cesto, que ela se inclui, e ela é tão apertada, e ela é tão intensa, que ela transforma pessoas. Ela transforma para o futuro, ela tem um impacto muito grande para o futuro. E isso vocês também falaram. Então, assim, hoje o Dorcas, ele tem todos isso, e a Larissa trouxe, não sei, ano passado, ou já faz 2 anos, né, Larissa? E tudo isso que eu falei, todo esse conjunto, ele está dentro de um programa de atendimento integral à criança e adolescente, que é o PAICA. Então, é uma coisa, e, além disso, ele trabalha dentro dos muros, dentro do Dorcas, mas ele também se coloca para fora, trabalhando com os equipamentos sociais, ou seja, fazer desse educando também um educando que entende seus direitos e seus deveres, tornando ele um cidadão de fato e de verdade, no sentido que ele seja tão cidadão que ele queira transformar o seu bairro, o seu território, o seu espaço. Isso a gente almeja. E isso eu vejo que está se potencializando com todo esse trabalho que vocês têm tido, né, de fazer esse caderno de ensino integral. Gente, é fantástico isso é lindo demais. Imagina esses adolescentes, o ganho que eles vão ter em relação a isso. Então, o nosso trabalho, para esmiuçar um pouquinho mais, nós atendemos de segundas a sábados hoje, né? Claro que esse ano, com a pandemia, a gente não pôde, onde entrou a questão do centro de atendimento especializado nas segundas-feiras, né? Com psicóloga, psicopedagoga, assistente social, a Lari está lá, ela coordena tudo isso, e 2 psicopedagogos que são voluntários para ter esse atendimento das crianças que mais necessitam. Terças e quintas-feiras nós temos o esporte, o letramento, e temos turma de música, mas daí só de metais, né? E tem as oficinas do saber, que tem o bate-papo, que ali onde a gente traz saberes, que são aqueles saberes que vocês também falaram, por isso que a gente se identifica totalmente com o que vocês falaram, de A a Z, de trazer esses saberes diários, cotidianos, né, dos seus direitos, seus deveres, o meu dia a dia, a minha organização, e isso faz parte do ser, é vê-lo numa totalidade. E tem a educação formal, onde a gente traz junto para dar aquele apoio, aquele reforço, aquela trama, para que ela tenha uma sustentabilidade no seu futuro, no ensino, na sua capacitação. E nas quartas e sextas, nós temos a música, o dia inteiro música. Claro que tem a hora das tarefas nesse dia, que eles são todos os dias, porque é uma necessidade que a gente vê dentro do PAICA, então ela não pode ser retirada. Eu não vou entrar muito em detalhes, né, porque também o tempo, e também para a gente poder abrir para perguntas e conversas. E onde é música, onde tem a música, instrumento de sopro, flauta, todas as flautas, desde a sopranino até a contralto, ou a baixo, que é desse tamanho assim, e são algumas turmas já, turmas de metais, e 2 corais, que é o coralito e o coral avançado, que vocês já tiveram oportunidade de ouvir.
E aos sábados, nós temos, além das visitações nas casas, que o Dudu faz, que interage com a comunidade, que ele é o ponto que se interage, que vai dentro do bairro, da comunidade, para justamente trazer do individual para o coletivo, que ele faz esse movimento, e a Larissa faz aquele movimento de entra e recebe essas famílias, esse bairro, né, nos braços. E tem o grupo de escoteiro das 2 horas. Então, o grupo de escoteiro, ele dá aquela fortalecida, porque ele trabalha vários saberes do dia a dia, e as suas especificações também, trazendo, por exemplo, para o adolescente, que isso é muito interessante, quando a gente entende o segmento da educação, de como que ela se forma dentro dessa integralidade e dessa totalidade, né? Que ele vai ter suas especializações e ele ganha um certificado, uma insígnia do escotismo. Então, ele, tanto como da cozinha, como chefe de cozinha, como saber da música, como saber de cultura de outros países, não permeando pela gastronomia, mas pela cultura musical ou pela cultura geográfica, pela arquitetura, enfim. Isso são saberes, conhecimentos que hoje nós precisamos ter, inclusive da linguagem, né? Então, tudo isso é abordado ali dentro, gente, e de fato, é isso que a gente quer. E, às vezes, a trama, nem sempre ela é tão firme, ela, às vezes, se solta. Aí a Larissa tem que ir lá, dar uma conversada, e a gente, em reunião, vai apertando essa trama para que essa integralidade aconteça. E essa integralidade a gente vê acontecendo na prática, com o Dorcas e escolas. Por exemplo, hoje nós estamos muito perto do Mirta, onde a Lari conversa muito com a Thaís. A gente tem conversado muito com o Perucci, com a Dani. Em especial, eu tive uma conversa muito boa essa semana com ela sobre tudo isso. Então, e nós queremos abranger mais, nós estamos já sonhando no futuro com uma expansão, talvez, no Cachoeira. Por quê? Porque isso é necessário, porque essa integralidade nós precisamos ter esse olhar para fora e muito mais amplo do que está dentro do nosso contexto, no nosso território. Porque ele tem força e ele cria forças para a gente, inclusive, passar nas políticas públicas para que elas aconteçam quando nós estamos numa maioria unidos e com o mesmo objetivo e com essa vontade, esse desejo que essas crianças, esses adolescentes tenham uma nova realidade, uma nova perspectiva, ou seja, que interrompe o ciclo geracional de não estudar, né? Porque isso é um ciclo, é um modelo, e esse é o nosso desejo de interromper esse ciclo do não estudar, do não precisa estudar, para que isso se torne algo diferenciado. E o que hoje nós precisamos? De que hoje o projeto Dorcas, naquilo que ele faz, que a educação, a Secretaria da Educação faz, sejam ações, de fato, na educação formal, informal, na sabedoria do dia a dia, de que essas crianças e adolescentes sejam impactadas. Aquilo que eu acho que o Fábio falou, você, Tati, de ver ele como um futuro de uma formação e para o mercado, para a empregabilidade. Que ele se torna alguém diferente. E é isso que nós queremos ver, é esse o nosso desejo, que ele lá no futuro ele possa ter, não importa qual emprego, mas que ele tenha uma função, mas que ele estude, que ele faça. Se nem todos vão para um curso técnico ou uma graduação, mas pelo menos se for um garçom ou uma cabeleireira, mas ele sabe, ele tem um diploma, ele tem uma formação, ele precisa disso para a sua identidade e para a sua cidadania, para que ela se efetive de uma forma concreta e total. No primeiro momento é isso. É tão gostoso te ouvir, Darkley, eu acho que você fala com tanta propriedade, com tanto sentimento, né, de tudo isso que o Dorcas representa, que eu acho que a nossa escolha em convidar essa experiência do Dorcas para representar as iniciativas que existem no município, né, de parcerias e de educação
em outros espaços, ela é super aceitada, né? Eu acho que na sua fala você vai trazendo diversos elementos que vão dialogando com aquilo que a gente tem refletido no nosso grupo de trabalho, né? Da importância da gente ter essa educação integral que se volte para o educando, que compreenda ele, cada educando nosso é diferente do outro, né? A educação é um direito de todos, para que ela seja efetiva e com qualidade, a gente tem que entender que cada aluno, cada educando é diferente do outro. A gente tem que ter esse olhar da perspectiva inclusiva, que compreenda que vai precisar de mediações distintas para cada um desses educandos, que são os saberes distintos, como os projetos que você trouxe para a gente, né, que existem. Então, tem o saber científico, tem o saber técnico, são importantes, mas existem outros saberes que são necessários para a nossa vida. A educação integral se relaciona com a vida, né? Então, tem sim, a gente tem esse pensamento em relação ao emprego, mas que a gente não se eduque apenas para o emprego futuro, e sim para que a gente seja uma pessoa, um adulto futuro realizado, a gente se sinta realizado naquilo que a gente faz, independente da nossa escolha, mas então que essa educação integral forme essas nossas crianças, os nossos educandos, para que ele tenha um sentimento de pertencimento ao local, que você também trouxe na sua fala, né? Que ele se sinta pertencente ao município onde ele está, ao bairro onde ele está, e daí com isso ele vai conseguir ter um cuidado maior com o espaço onde ele vive, né? Uma relação melhor com o local que ele vive. Então é muito lindo de ouvir você comentando do projeto Dorcas, a gente foi acompanhando ali nos comentários, né? Diversos elogios, diversos comentários dizendo de como é legal essa parceria existente. E eu acho que o principal é mostrar que a gente, na nossa reflexão, a gente trouxe muito isso. E quando a gente faz essa defesa enquanto rede de educação, por uma educação integral que dialogue com os territórios, a gente sozinho não vai conseguir fazer isso. Se a gente defende uma educação integral no território, a gente, enquanto rede municipal de educação, nos distintos setores, né, professores, gestores administrativos, nutricionistas, profissionais da alimentação, profissionais da limpeza, nós todos somos atores muito importantes para mediar todos os nossos distintos saberes no nosso dia a dia, enquanto essa criança está na unidade educacional. Mas que a gente sozinho não vai conseguir atender a todas as especificidades, a integralidade do educando. A gente vai precisar que a comunidade se envolva. Né? E o Projeto Dorcas, eu acho que é um exemplo belíssimo de como isso pode acontecer e dialogar com as nossas unidades e com a nossa realidade mesmo. Exatamente. E o pessoal tem colocado ali nos comentários que o sonho deles não é só no Cachoeira Expansão, eles querem expansão para território 1, 2, 3, 4, 5, território 6, agora do campo. O sonho de todo mundo é Projeto Dorcas espalhado por todo o Mirante Tamandaré. Tomara que seja assim, que venha mais Dorcas, né? E assim, só mais um ponto, você tocou nesse assunto, que nós estamos pensando a educação integral, não só para dentro das nossas escolas e território. Isso significa para Almirante Tamandaré. Então, eu vejo assim que tem um potencial enorme a ser trabalhado para que Almirante Tamandaré tenha os seus profissionais, né? Ter os seus profissionais, ter a sua profissionalização, pessoas habilitadas para construírem Almirante Tamandaré, para que ele cresça, né? E não seja mais só dito uma cidade dormitório, mas sim que ali possa existir a empregabilidade. E aí, esse é um dos passos que a gente tem feito, começado a engatinhar um trabalho com os empresários, e dizer assim, olha, nós queremos ter pessoas com formação para que esse município se expanda e cresça com a educação. É tudo muito... Eu tenho tudo a não. Vocês falaram exatamente o que a gente pensa. É muito bacana de ver, assim, né? É muito bom. E a gente já está se aproximando ao nosso tempo, né, de 1 hora de live, então, assim, eu acho que agora a gente poderia vir para algumas considerações finais, né, nesse diálogo, cada um de vocês trazer um pouquinho, né, para a gente estar já encaminhando para o final, mas é que nem a gente está conversando, é muito legal de ver que aquilo que a gente tem defendido, a gente já tem práticas ocorrendo de muito tempo, não são práticas recentes, né, e que mostram que dá certo. Né, que mostram que é o caminho, que mostram a importância e que a gente está no caminho certo. Eu acho que isso é o mais importante. Que a gente está defendendo uma construção teórica, mas que ela está, assim, alinhada a muitas práticas que já acontecem, que já têm resultados positivos. Então, eu acho que isso fortalece muito esse processo de debate, reflexão, de estudo que a gente tem feito
para essa construção teórica do currículo nesse momento, né? Então, eu gostaria de abrir para considerações de todos nós, para a gente ir já encaminhando para o final. Fiquem bem à vontade. Então, acho que eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com vocês, é sempre bem gratificante, né? Então, a gente vem na formação de nutrição, mas a gente trabalha ali na educação, então, nessa parte da educação integral, onde todo mundo educa, todo mundo tem, né, o conhecimento, todo mundo tem um saber para contribuir, né? Muito obrigado pela participação, é muito bacana quando a gente vê as falas e elas se alinham e elas vão no mesmo caminho. E eu gostei muito do que a Darclé falou, que às vezes, o que esse projeto, que às vezes eles tinham de educação integral, às vezes numa conversa que já são há 7, 8 anos que eles já vêm, e que agora eles estão vendo, vamos dizer, os frutos acontecendo. Então, acho que isso é bem importante para a gente não desistir. Então, por exemplo, vou tentar alguma coisa, vou fazer, não deu certo, não vou mais fazer, vou pensar tudo diferente. Não, né? Vamos aos poucos, vamos ver onde que a gente pode ir melhorando, quem sabe mais lá para frente a gente vai colhendo os frutos, né? Pode ser que a gente em si, algumas pessoas que estão ativamente ali na rede não vejam trabalhando na rede, porque vão estar se aposentando, ou podem ir para outra rede, mas contribuíram. Outras pessoas, quando estiverem, outras que vão entrar, com certeza a gente vai colher esses frutos lá para frente e vão ser excelentes frutos. Eu já quero fazer um gancho na fala do Fábio e dizer que, de fato, a gente não pode desistir. E o que a gente gostaria de dizer, assim, também, gente, dá trabalho. Nem sempre dá tudo certo como a gente planeja, mas a gente tem que fazer, dar um passo atrás e replanejar e ir em frente. A palavra desistir ou desanimar, ela não pode existir. Tem que ser, gente, esperança, a esperança que faz a gente lutar por esse futuro dessas crianças. E a gente está convidado a todos nós, né? E eu agradeço muito por estar junto contigo, Fábio, contigo, Tati, desse convite da Dulce, de toda a Secretaria da Educação, dessa abertura que a gente tem tido de poder estar junto e dialogando, da Larissa fazer parte de uma forma tão visceral dessa construção, desse caderno. Isso é fantástico, dos Dorcas poder participar dessa construção junto. E assim, gente, professores, diretores, gestores, gente, vocês são heróis, porque a gente não vive num momento tão fácil assim, mas eu digo a vocês, não desistam. Tenham esperança nessas crianças, nesses adolescentes. E é isso que a gente tem que ter, e ter muito amor para com eles. Por mais que seja difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Nada é fácil, nada. Mas vamos nos unir, vamos nos animar mutuamente para essa tarefa que a gente tem, para essa missão integral que nós temos, que nos foi confiado. Obrigada. Eu também queria agradecer pela oportunidade, né, de estar nessa manhã conversando, estar com vocês, participando de todo esse processo. Eu acho que a gente está podendo, como o Fábio falou, né, influenciar as políticas públicas a partir de agora, tá junto nesse processo super democrático, né, nossa, é um marco mesmo, eu acho, na educação do município, é um exemplo para outros municípios. Eu acho que o que a gente está fazendo hoje é pioneiro, né? Eu acredito muito nesse processo, no que a gente está construindo. Agradeço as escolas parceiras aí. Eu sei que tem outros projetos no município, né? A Escola Clair também tem um projeto bem legal em parceria, né? O Bombeiro Mirim. São muitas práticas que já acontecem. Hoje a gente trouxe um pouquinho do Dorcas, fico feliz que ele é reconhecido no município, né? Porque é isso que a Darclé falou, assim, se alinha totalmente com o que estamos discutindo, né, e refletindo. Então, muito obrigada, e estamos à disposição, sempre. Eu gostaria também, então, de agradecer ao Fábio, à Larissa, à Darclé, por terem aceito, né, estar aqui comigo, dividindo essa live. Agradecer a todos que estão aqui com a gente. Eu acho que é muito prazeroso a gente estar conversando sobre educação integral, sobre territórios. Agradecer ao nosso grupo de trabalho, né? Então, como a gente começou a live hoje colocando, a gente não é só esse grupo que está aqui, estamos representando um coletivo
que se dedicou muito desde que a gente começou a se reunir, nas reflexões, e agradecer a todos que estão sempre contribuindo nesse processo, né? A gente tentou trazer de uma forma resumida o que a gente trouxe, mas a reflexão é muito mais aprofundada do que isso. A gente achou que era extremamente importante trazer essa linda experiência, essa linda prática que o Dorcas representa. Justamente na ideia de mostrar que é possível, que a gente não precisa desistir quando as adversidades aparecem, né? Eu acho que esse é o caminho. Agradecer à Secretaria de Educação também por todo esse olhar protetivo pelos direitos das crianças, da importância de que a gente compreenda os distintos saberes. Como o Fábio colocou, né, eu e ele somos nutricionistas, né, então, em minha formação inicial, eu nunca me imaginei que eu me envolveria tanto num processo educativo e o quanto eu, enquanto profissional da saúde, faço parte desse grupo de atores que precisam se envolver nessa perspectiva de educação integral. Eu acho que essa sensibilização que a gente precisa mesmo estar fazendo com a gente mesmo e com todos, né? Então, agradecer a todos. E a gente, para ir encaminhando para encerramento, a gente preparou mais um último vídeo, e no final a gente tem uma mensagem do nosso grupo de trabalho. Então, nós quatro nos despedimos por enquanto por aqui, agradecendo a todos. A gente pede que vocês não saiam, porque a gente tem um vídeo e uma última mensagem que é dos nossos companheiros e colegas de GT. Agradecendo a todos, então até aqui, até logo, eu vou colocar o vídeo, só um minutinho. O vídeo que a gente escolheu para encerrar é um vídeo do Dorcas, né? Então, a gente tem um vídeo para trazer mais um pouquinho da experiência do Dorcas, e daí logo em seguida a gente vai colocar uma mensagem de encerramento. Mas muito obrigada a todos desde já.
E agora, então, para a gente estar encerrando, a gente vai colocar a mensagem do nosso GT. Ops, desculpe. Deixa eu só achar aqui para a gente poder partilhar a última mensagem que é do nosso GT, para a gente ir encerrando por aqui, então. Compartilhar. Não, aqui assim. Ixi, alguns probleminhas técnicos que isso acabam acontecendo, né? Mas, então, acho que é um prazer. Então, acho que a Tati acabou acabando a bateria ali do notebook dela, a internet e tudo, mas isso faz parte, né? É um novo momento que a gente está vivendo. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos, a participação. Fica aqui o nosso, o obrigado mais uma vez a Larissa, a Darclé. Fiquem todos bem, tenham uma ótima quarta-feira, um ótimo restinho de semana, se cuidem, né? Se precisarem sair de casa, não esqueçam da máscara e tomem todos os cuidados. Muito obrigado a todos, e a gente agora vai ali no comentário, vai responder, e se quiserem pode ir colocando, a gente sempre vai dar uma observada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.